Café com Notícia e a entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui o professor grande Edmilson Bispo, né, um entusiasta da defesa da consciência negra, e ele daqui a pouco vai me corrigir de acordo com aí as suas ideologias e também com as suas bandeiras, trazendo aqui numa semana importante para os negros do Brasil, né, onde a gente ainda vê muita discriminação, vê ainda muita disparidade no tratamento aí de uma pessoa de cor aqui no nosso Brasil. E o Edmilson Bispo, que há muitos anos nos orgulha muito, nos traz muita felicidade pelo seu posicionamento, pela a sua lucidez, já foi secretário aqui no município de Formosa de uma pasta importante que defendia justamente essa igualdade, vai estar com a gente também, já foi secretário de esporte, talvez seja o cidadão que mais foi secretário aqui de todos os tempos. Edmilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio JR, bom dia, professor Maurício, bom dia, Divino Ramos, bom dia, Paulinho Rangel. Para nós é uma grata satisfação, professor, estar com o senhor aqui nessa manhã, numa semana que é importante e em pleno século XXI, com tanta modernidade de mídias sociais, com tanta voz hoje que o cidadão e a população tem, a gente ainda ter a discriminação, ainda ter ainda o tratamento desigual no Brasil e no mundo afora. Essa questão, ela perpassa também pela escola. A forma com que a estrutura é desenhada. As pessoas, às vezes, falam, mas isso acabou. Não acabou. A estrutura está aí por conta que fica bem clara a questão do racismo, por exemplo, o racismo institucional. Muita gente não sabe, mas uma determinada dose de remédio, pasme, se vocês quiserem, que era dada para uma mulher negra, não era a mesma quantidade que era dada para uma mulher branca. Na ilusão e no mito de que a mulher negra, por exemplo, era mais forte. Isso não é verdade. Então, fala-se tanto de, mas consciência negra, porque tinha que ser consciência humana. Como que vamos discutir a coisa sem a exclusividade? Se você pega, por exemplo, até 100 e poucos anos atrás, nós não éramos considerados como humanos. E a forma com que se deu a questão da libertação da escravidão no Brasil, ela foi equivocada, errônea, em sua sã consciência. Como que se faz a abolição da escravatura sem a distribuição justa das terras, por exemplo? O negro não veio para cá na mesma condição que o italiano, que o japonês, enfim. Que o português. E o português. Então, André Rebouças, que foi um abolicionista negro, era um engenheiro, amigo do Dom Pedro II, ele defendia-se, era um abolicionista, como muitos intelectuais negros da época, mas com a distribuição de terra. Qual era a pessoa que tinha concentração de terra, que ia se ver igual ao negro, que outro dia estava na condição de mão de obra servil não remunerada? Então, não existia igualdade. No conceito equivocado de que o negro não tinha alma, que o negro não era um ser humano. Então, trata-se dessa discussão de forma exclusiva pela condição do negro ter sido escravizado. Então, essa discussão parte daí. E esse modelo estrutural que tem aí, ele tem que ser revisto, ele tem que ser ressignificado ao negro. Fala-se tanto da questão da economia brasileira, mas não resolve a questão da economia se não perpassar por uma discussão clara, transparente do negro. Então, houve avanço, está tendo avanço. Antigamente, nós representávamos 2% nos bancos das academias, das faculdades, já aumentou. Né? Então, quando se fala em cota, e é tão claro a estrutura de não admitir, dividir os lugares que tradicionalmente foram ocupados quase que 100% de brancos, por uma questão
de racial mesmo. Porque se você pega nos livros, na pesquisa, e vai aí no Google, cota do boi. A cota do boi é dada a quem? A quem tinha terra. Quem tinha terra? O branco. Houve cota para branco, aí quando traz a cota para ter um tratamento exclusivo ao negro para avançar, aí os maiores jornais deste país são os primeiros a bater contundentemente na questão, por não admitir o avanço. E a cota já deu certo nos Estados Unidos, elas deram certo nos Estados Unidos, e a intenção nossa desse tratamento exclusivo está aí agora. Por que não os mesmos jornais que questionaram, que seja Folha de São Paulo, Correio Brasileiro, os grandes jornais que questionaram, não falam que os cotistas, eles têm nota igual ou maior do que as pessoas que entram para os vilas normais. 7h45, professor Maurício Figueiredo, hoje a gente recebe aqui quase um doutor da educação aqui, o Edmilson Bispo, nosso doutor por excelência. Exatamente, seja bem-vindo Bispo, né, nosso amigo, seja bem-vindo aqui à rádio. Edmilson, a gente nos últimos tempos, nos últimos anos agora, a gente tem visto uma forma bem assintosa de racismo. A gente tem visto o retorno do racismo a uma discussão, aos noticiários, de tipo assim, parece que a pessoa tem ficado mais claro o racismo, as pessoas começaram a aceitar que o racismo continua aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E essa veio, né, basta você ver os últimos noticiários jornalísticos aí, policiais, casos de polícia com relação a essa questão do racismo. A que você atribui isso? A informação voltou a ser notícia isso e antes era abafado, ou realmente teve esse aumento? Não, é porque começaram a elucidar. A imprensa começou a mostrar, porque ninguém dava atenção aqui. O negro foi discriminado, deixa para lá. A imprensa começou a tratar isso com mais evidência. Veja um exemplo clássico aqui em Brasília, outro dia. Um delegado foi para uma panificadora onde que tradicionalmente não se vê negro. E se fala tanto em inclusão nesse país. Teoricamente, as pessoas, quando querem rebuscar o seu discurso, fala de inclusão, que deve ter. Na prática, não é assim. A pessoa pediu que ele se retirasse, ela não sabia de quem se tratava, ele era delegado, deu voz de prisão. Então, vocês sabem, os noticiários foram bem claros aí para divulgar isso. Então, existe um racismo estrutural, sim. Outro dia, uma senhora foi presa na rua, ela fazendo caminhada, tinha uma família de negros andando, aquela agressão, a prisão, inclusive a prisão foi estimulada por uma senhora branca que ficou indignada com a situação. Então, é a estrutura. E como que se desconstrói essa estrutura segregacionista? Através de um trabalho de conscientização, as pessoas aceitando e assumindo, sabe? E na educação, onde o menino negro é alijado de todas as formas. Sabe? Vocês lembram que quando, para escolher a rainha e o rei numa festa junina, na época, escolhia aquela menina que tinha um conceito de beleza europeu, um menino que tinha um conceito de beleza europeu. Então, a forma com que, professor Maurício, essas coisas estão vindo à tona agora, é que nem as pessoas brancas estão admitindo mais. A pessoa branca com consciência, essas pessoas, às vezes, elas não falam, porque eu consigo, que todo mundo sabe que quando alguém aceita, e a pessoa sabe que se ela se admitir como preconceituosa e racista, ela é vista como uma pessoa de pouca inteligência. 7h48, 7h48, nós estamos aqui, está bombando. Bruna Cristina, parabéns pela explanação, pai. Uma pena que em pleno século XXI ainda precisamos explicar os motivos das cotas. O Clebão Artes está ali cumprimentando. Luiz Antônio, parabéns, Edmilson. Formosa deve muito a você.
Parabéns pela entrevista. O Ian Tomé, todo mundo gosta, todo mundo quer. Professor Edmilson, grande pessoa. Um excelente gestor, inspiração no ambiente educacional e administrativo para todos nós. Um grande abraço. Divino Ramos, e a sua pergunta? Professor, querido amigo Edmilson Bispo, né, é sempre um prazer estar falando com o senhor, essa aula de história que o senhor dá para a gente aqui, né, e a questão dos crimes raciais que acontecem ainda no mundo inteiro. Nós tivemos há pouco tempo, né, um crime lá dos George Floyd, lá nos Estados Unidos. O caso do João Alberto aqui no estacionamento de uma loja do Carrefour, em Porto Alegre. Né, que legado fica essas publicidades dadas a esses acontecimentos, né, para o combate a esse crime racial no Brasil? E quero só dar um adendo também dessas colocações que o senhor fez. Para mim, o mais chocante foi aquela da Daiane dos Santos. Um atleta de ponta do Brasil durante muitos anos e que numa entrevista no Fantástico disse que o banheiro que ela tinha que usar era diferente da equipe dela de atleta. Aquilo me chocou profundamente no íntimo do meu coração e da minha alma para saber o tanto que nós somos realmente pessoas do mal, professor Edmilson. Veja bem, agradecer minha linda filha, Bruna Cristina, né, que entrou aí para falar. É minha colega, é professora lá em Brasília também, é nossa colega. E a todos, né, o Ian e todos que se manifestaram aí, muito obrigado pela audiência da Lance, né, que dá a oportunidade dessas pessoas maravilhosas se manifestar aqui. O legado é esse. As coisas estão vindo, estão acontecendo e estão sendo divulgadas. Existem setores que não admitem mais, a imprensa tem dado notoriedade e visibilidade a esses acontecimentos. E todas as vezes que isso acontecer, o George Floyd lá nos Estados Unidos, aqui esses casos que são recorrentes aqui no Brasil, e que esses casos estão vindo à baila para um debate mais amplo, mais consciente. Hoje, os grandes heróis nossos, agora tem um arquivo histórico aí que estão mostrando todos os nossos heróis, deputadas negras, que ninguém fala, os livros históricos, os nossos livros de história, a partir de um pensamento totalmente europeizado, os escritores não tinham a responsabilidade e o compromisso de reconhecer. Tá aí, como que nós não podemos discutir essa questão racial no Brasil e o Dia da Consciência Negra, tendo o Zumbi como grande líder, grande articulista nesse sentido, como Ganga Zumba, apesar de ter algumas divergências? Como que nós não vamos colocar essas pessoas quando os livros de histórias nos negaram isso? Eu estou aqui com vocês aqui, eu sei que quase 100%, nós todos, inclusive eu, negro, que sou preocupado, sou um ativista preocupado com a questão, só vim saber de alguns heróis negros de uns 25 anos para cá, que eu não sabia, e que as pessoas... Então, não existe um tratamento igual. Para o desigual, um tratamento desigual, um tratamento exclusivo. Porque se não tem condições, não dão visibilidade, não dá condição para um tratamento da forma que nós merecemos, humanizado, reconhecedor, restaurador da dignidade humana. Então, essa militância nossa de colocar essa discussão, e que eu sei que ela incomoda, quando você vê uma pessoa falar, não, mas isso acabou, ele é o próprio preconceituoso. Como acabou dentro do olhar dele, que ele quer dizer que acabou, que ele acha que a condição que o negro está, ela está ótima. Por quê? Os avós na fazenda tinham mão de obra barata, você sabe que isso há denúncias, muitas denúncias. A pessoa que há 30, 40 anos que trabalha como doméstica em sua casa não recebe, veio da zona rural para dizer que tratava, entre aspas, como filha, mas, na verdade, era para fazer a menina de 9, 10, 11 anos trabalhar como doméstica em casa e está lá há 40, 50 anos nos lares, inclusive aqui em Formosa. 7h53, o Gesiel Campos está dizendo, grande Edmilson Bispo, um grande abraço. A Rosângela Morim está falando, essa semana o neto de João Luiz, um negro de Formosa, foi eleito presidente da OAB. Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui na segunda-feira, o Edmar Amorim. Né? Obrigado, parabéns Edmilson Bispo pelo seu legado.
O Clebão, Arte e Serigrafia, está perguntando: Edmilson Bispo, como você vê o movimento afrocultural aqui na cultura em Formosa? Não, ele não é emblemático ainda, porque não existe. É assim, uma militância. Mas eu acho bacana as pessoas que se dispuseram a falar da questão, a cantar as músicas que são bem peculiares do negro, os poemas, né, as pinturas, o meu querido Clebão aí, que é uma pessoa de uma sensibilidade incrível, que vem fazendo um trabalho no individual. O que precisa é criar uma identidade, ampliando todos os setores de produção e manifestação cultural afro-brasileira. Pois bem, nós estamos transmitindo a rádio aqui lá em Água Fria, e a rádio está chegando bem lá em Cavalcante, São João da Aliança, Alto Paraíso, e a comunidade Calunga está lá nos ouvindo. Eu quero cumprimentar a dona Maria de Fátima, que segundo o nosso superintendente, diretor aqui, coordenador, DJ Babyface, ela está emocionada. E se ela emociona lá, também nos emociona, porque são temas importantes que só quem passa, Edmilson, né, na pele, que sabe o que é difícil, né? O estrago emocional que se causa, né, no ser humano. Infelizmente, como diz a sua filha com muita propriedade, é lamentável que em pleno século XXI nós ainda estejamos discutindo nessas igualdades, né? Explicando, tentando trazer essa movimentação. Divino Ramos, e a sua pergunta? Edmilson, quando o senhor fala, né, em criar uma identidade, né, Formosa já teve dias melhores nessa questão de criar uma identidade para o combate a esses crimes raciais na cidade. Quando lá no governo Pedro Ivo, eu falava aqui no início do programa que, na minha avaliação, um dos melhores prefeitos, né, dos últimos tempos que Formosa já teve, tinha lá uma secretaria da igualdade racial, do qual o senhor mesmo foi secretário. E hoje, né, de uns tempos para cá, acabou isso. O senhor acha que o governo hoje, municipal, trazendo esses problemas raciais aí do exterior para dentro do Brasil e para dentro de Formosa, né, o senhor acha que ele não tem dado a importância necessária para essa causa de luta da questão do combate, de trazer a igualdade, né, para dentro do seio das pessoas negras? Olha, quando João Caroço me chamou para ser secretário, no primeiro momento, foi para ser secretário de Direitos Humanos. Aí depois fomos discutindo, eu falei: Tião, essa discussão é muito importante, mas da igualdade racial, e ele criou da igualdade racial. Tião, ele é um homem que tem uma sensibilidade muito grande e um olhar amplo. Isso Deus deu para ele, aquela inteligência, pensamento rápido, e foi criada onde, na oportunidade, nós fizemos um trabalho bacana, que só para você ter uma ideia, muita gente fala: mas essa secretaria fica aí, mas não sabe o trabalho que foi feito. Formosa foi reconhecida regional e nacionalmente a partir desse trabalho que foi feito. Lá atrás, quando eu fui chefe da divisão de cultura da Prefeitura de Formosa, do governo Nenê Araújo, nós erguemos o Monumento Zumbi. Eu recebi essa semana a diretora da revista Chapuri, a Zezé Wais, né, que me entrevistou por ter erguido esse monumento. As pessoas falam: mas não é em Salvador, tal. Não sabem que houve um arraial, o Arraial de Santo Antônio, onde Formosa começou a existir. E o Arraial de Santo Antônio, ele era um ponto de convergência de negros, era uma espécie de um quilombo, e que esses negros mantinham uma relação afetiva e comercial com os negros de Paracatu. Vendia couros em troca de açúcar, café, e assim por diante. Aí criou-se a Rua dos Crioulos, que hoje é a Rua Alves de Castro, ali, que liga o centro da cidade ao bairro Pau Ferro, né? Então, as pessoas falam, muitos não entendem: como é que vocês aceitaram a escravidão? Não foi aceitado, não, fomos capturados. Para aqui vieram reis, filhos de reis, vieram rainhas, filhos de rainhas. Então, essas pessoas que foram capturadas vieram para cá e perderam, sim, a intenção era alijar, fazer com que nós perdêssemos a nossa identidade. A tia Ciata, no Rio de Janeiro, quando criou a roda de samba, que ela é baiana, a tia Ciata, pouca gente sabe, ela criou, ainda no século XIX, a
a roda de samba que foi mola propulsora para dar visibilidade para nós, e o ponto de era uma confraria e o ponto de convergência para discussões raciais no Brasil. Então essas pessoas não são faladas nos livros de história, e negar isso é negar a verdadeira identidade do Brasil. 7h59, o João Leno, grande entrevista, grande aula de história e de conscientização. Professor Edmilson Bispo dos Santos, guerreiro em prol da bandeira social. Minha mãe, Lindalva, assistente social, adorou trabalhar ao lado desse grande homem. Está aí o depoimento nessa manhã, professor Edmilson Bispo. Obrigado, João Leno, obrigado a Lindalva, adoro ele, esposa da família do Dr. Joaquim Adorno, grandes figuras. Então, há uma responsabilidade para nós que, em tese, tivemos o privilégio de ir para o banco das academias, o banco de escola, para poder dar a nossa contribuição. E a gente tem feito, fui diretor de escola, de 2 escolas em Brasília, e nosso trabalho em prol dessa questão tem sido perene, tem sido continuado na sala de aula, quando estamos em sala de aula, da mesma forma, e vamos continuar aí. E o que nós pedimos é que os nossos heróis sejam reconhecidos. Que Milton Santos, que, igual o professor da USP, conversando com o professor Bruno, que nesse momento ele está lá em Piracicaba ouvindo o nosso programa. O professor Bruno é um militante, é branco, mas tem uma sensibilidade em relação a essa questão muito grande. Ele disse que o professor dele na USP, que ele é aluno lá da USP, disse que se Milton Santos tivesse nascido na Inglaterra e não fosse negro, ele era o Papa mesmo, porque ele é considerado por muitos intelectuais do mundo inteiro como o Papa da geografia no mundo. E ninguém... Milton Santos é muito falado no meio intelectualizado. Ninguém fala. 8h01, professor Maurício Figueiredo, é a sua pergunta. Edmilson, você falou uma coisa que me chamou a atenção, me lembrou dois episódios. Você falou da rainha caipira da festa, com traços europeus. Eu me lembrei de Jesus Cristo. Eu vou tocar nesse assunto, apesar de ser. E aí eu me lembro do Jesus de Ariano Suassuna, negro. E me lembro do filme Deus é Brasileiro, feito por Antônio Fagundes, onde a pessoa senta com ele na canoa e ele diz: ué, você é o Deus? Você estava pensando que eu era o quê? Louro dos olhos azuis também, que nem foi Jesus Cristo, né? Eu queria trazer essa reflexão que não só na Rainha Caipira, mas isso até está aí arregado na nossa história, né? Muita gente diz que ele não poderia ser do jeito que é traçado, louro dos olhos azuis, cabelo claro, por conta da onde ele veio, mas tudo bem. Agora eu queria perguntar para você o seguinte: não está na hora, ou já passando da hora, da criação do Centro de Cultura Negra Formosense, de criar e de unir toda essa cultura, todo esse folclore, toda essa história do negro no nosso município? É preciso, né, ter, eu sinto, nós temos pensamentos diversos, né, eu ainda há pouco fora do ar aqui, eu estava falando de algumas coisas pontuais que a administração local, na pessoa do prefeito, nós podemos ter divergência ideológica, mas a gente tem que reconhecer que algumas coisas avançaram. Eu sou adversário político dele, mas precisa de melhorar muita coisa. E essa é uma discussão, e espero que ele é um prefeito jovem, possa trazer as atividades culturais e resgatar isso aí. Nós temos muitas manifestações culturais que têm como objetivo a valorização, promoção e divulgação da cultura afro-brasileira. Então, tem muita gente aí sensível às questões, basta a Secretaria de Cultura, até a promoção social e o prefeito tentar promover isso aí. E reconhecer que essas pessoas, e reconhecer, dando a oportunidade para que elas possam fazer isso, é democratizar
a sua gestão, a sua administração. 8h03, o Gesiel Campos Edmilson Bispo, parabéns pela entrevista. Ivone Pimenta, que bacana essa prosa. Parabéns, Edmilson, você é muito inteligente. O Arlindo Bispo, bom dia, Fábio JR. Bom dia, meu querido. O João Marcelo Amu, que ontem deu uma barrigada na gente. Amigo professor Maurício Divino Ramos e Fábio JR e Edmilson Bispo, aquele abraço. O Júnior lá do Itiquira está dizendo, quero aqui mandar um abraço para o meu amigo e irmão Edmilson, tive o prazer de trabalhar com ele, aprendi muito com esse mestre e poeta. O Alexandre Borges, que faz parte da nossa equipe, está aqui no grupo interno dizendo, que pena que eu perdi essa entrevista, queria estar aí. 8h04, Edmilson Bispo, para o seu recado. Nessa manhã para o nosso ouvinte e telespectador e convidá-lo para voltar aqui, para vir mais vezes, porque o assunto ganhou uma proporção gigante, a audiência aumentou consideravelmente com a sua ilustre presença nessa manhã. Obrigado a todos, ao Júnior, ao João Marcelo, a todos que se manifestaram aí, que foram tantos nomes aí que a gente acaba mais... E eu quero aqui ao final agradecer a essa rádio pela forma com que ela tem conduzido os fatos, agradecer a você, Fábio JR, agradecer ao professor Maurício, Paulo Rangel, ao nosso querido ex-vereador Divino Ramos, né, todos vocês pelas perguntas inteligentes em que permitiu com que fizesse uma explanação com mais clareza e atendendo às expectativas dos espectadores, né? Mas nosso parceiro, que é o campeão de audiência, João de Deus, lá da Rádio Metrópolis, e lá em Água Fria, a Princesinha está transmitindo o nosso programa e está bugando lá. O pessoal está muito feliz em Água Fria. O João de Deus mandou um áudio aqui. Diga, João de Deus! Bom dia, bom dia! Estou ligado na Princesa FM, ouvindo o melhor programa do Nordeste goiano. Fábio, o águia, o gigante da comunicação. Grande João de Deus. João de Deus, o povo está clamando. Ontem eu estive aí em Planaltina à tarde. O povo está clamando você como prefeito. Doutor Cristian Mar, delegado, abra a capa do Oi que o João está sendo aclamado, que a sua administração está muito ruim. Eu estou falando. Quem avisa, amigo é. Abra a capa do Oi. Edmilson, para nós é uma grata satisfação. Você sabe do meu amor, do meu respeito, do meu carinho por você, por toda a sua família. Todas as vezes que eu fui na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, você me trata incondicionalmente, maravilhosamente bem. Né? Lá no JK, a gente tem um amor pela sua família, pelo seu legado, pela sua história. E você é daquele cidadão que nos orgulha, independente da cor. O ser humano precisa de ser valorizado. Né? O ser humano tem que ser bem tratado. E nós temos que acabar urgentemente com essa desigualdade de qualquer que for o credo religioso, de qualquer que for a cor, de qualquer que for o pensamento, né, de etnias, o pensamento ideológico. Nós precisamos ser tratados como seres humanos. Nós temos que parar de ser a sociedade que passeia com os animais, leva os filhos para as creches e os idosos para os asilos. Nós temos que parar com isso. E você pode e deve continuar fazendo a diferença. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu desejo muito sucesso a essa emissora, que vocês sejam abençoados e continuem fazendo esse trabalho didático, social que essa instituição tem feito como uma instituição de comunicação. E agradecer à população de Formosa. Nós vamos continuar aí na luta, militando nesse sentido e sempre primando pela promoção da igualdade racial. Muito obrigado pela oportunidade.